Ok. Tá. Bom dia para todas e todos. É uma honra para mim estar ao lado de Paulo Paim. Dá vontade de pedir, continue falando, Paulo Paim, continue falando, Moura. Brinde-nos com essa memória, não é? Nós estamos sendo transmitidos aqui, é isso? Isso. Então, brindando o país com as memórias da luta histórica do povo negro brasileiro. E para nós é uma honra, e também a percepção de que nós estamos juntos fazendo história. Hoje, para nós, tem esse significado. A presença de Paulo aqui, das referências negras que ocuparam cadeiras no Parlamento brasileiro, Senado e Câmara, oriundos da luta, do seio da luta do movimento negro, são tão poucos, né, na história, e tão valorosos, e tão gigantes, e tão importantes para a nossa luta. E poder dividir esse momento com vocês aqui é uma honra para mim. Permita só uma frase. Pelo brilho do teu pronunciamento. Eu era deputado, pessoal. Eu saía da Câmara e bem quietinho sentava aqui no Senado para ouvir a coragem do Abdias. Na história do parlamento brasileiro não teve nenhum mais corajoso que ele. Ele ia a fundo mesmo nas questões. Eu via que criava um clima, eu era deputado, ficava sentado, não podia falar nada, né, quietinho. Um clima, todo mundo se mexendo nas cadeiras, uma insegurança, uma intranquilidade. E o Abdias, mas ia assim na ferida, como a gente fala, né? Eu queria, na tua fala, dar uma salvação para ti e para o Abdias. Axé. Eu vim mais brilhante. Eu acompanho o movimento negro desde a adolescência. Tem aqui a Bel, que é minha querida colega de movimento de cursinho popular, há mais de 15 anos. Educafro, nossa escola, né? E a gente continua nessa luta hoje na Uneafro. A Educafro está aqui representada como movimento também. O Gabriel, que é um grande companheiro também de quase 20 anos. Como a gente foi começar tão jovem? Porque a gente continua jovem. E a parceria e o acompanhamento com quem eu aprendo o tempo todo, aqui a gente reuniu nesses 2 dias, senador, as grandes lideranças do movimento negro brasileiro, do Rio Grande do Sul ao Pará, passando pelo Sudeste, pelo centro do país. Num esforço hercúleo, num esforço gigante de exigir que a voz da representação do povo negro brasileiro seja ator no processo político que a gente está vivendo. Não é possível que depois de tanta luta de quem veio antes de nós, e vocês estão aqui representando esse povo, e vários de nós aqui das nossas mais velhas e mais velhos, não é possível que a gente não seja ator no processo político brasileiro num momento de desgraça tão avassaladora como o que a gente está vivendo. Nós não vamos permitir mais isso. Nós não vamos aceitar mais intermediários na luta política brasileira. Nós vamos falar em nosso próprio nome. E esse exercício hoje aqui é a prova concreta disso. Então, esse é um esforço, a gente vem desde o final... Bom, primeiro que não estamos inventando a roda, essa articulação, essa vontade, essa iniciativa, ela é histórica. Com esses atores que estão aqui, especificamente, desde o final do ano passado, com o resultado eleitoral, preocupado muito com o que viria, e a gente, desgraçadamente, estava certo com o que viria. Logo, no início do governo, o Moro propõe esse pacote criminoso, que aprofunda e legaliza o genocídio negro brasileiro, tirando da gente, inclusive, o direito de reclamar. Porque a gente percebe o genocídio na nossa vida cotidiana e diz, isso é fora da lei. Isso não está estabelecido como nos parâmetros básicos de direitos humanos no mundo. Isso não obedece aos tratados internacionais que nós, enquanto país, assinamos. Então, nós não podemos aceitar, e a gente vem, então, para o parlamento, vai para a rua, denuncia, formula teses e diz, olha, o que a polícia está fazendo, matando deliberadamente, é fora da lei. É preciso investigar o policial que mata. Não investigar é fora da lei. O agente do Estado, a mando do seu comando, do governo do Estado, e amparado pelas leis federais, não pode prender, julgar e executar. Isso é fora da lei. O que o projeto propõe? Que essa prática se torne lei. É disso que se trata. Para quem está ouvindo a gente, está sendo transmitido, que bom, isso precisa servir como material didático, pedagógico, para quem eventualmente está enganado com o pacote, que tem um nome extremamente inteligente. O nome do pacote, da proposta de segurança pública defendida pelo governo e pelo Sérgio Moro, é pacote anticrime.
E ele tem um efeito imediato naqueles que não acompanham, porque, afinal de contas, quem é a favor do crime? Não é? Nem os criminosos dizem que são a favor do crime. Pelo contrário. Mas o nome mente, e o conteúdo ainda mais. Portanto, o exercício de agora, ele, embora ele tenha uma ação muito específica voltada para o pacote, assim que a proposta foi enunciada pelo Sérgio Moro, nós aqui coletivamente, entre os diversos movimentos, elaboramos um documento e denunciamos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Esse documento foi aceito, respondido com a convocatória para que a gente fosse à sessão extraordinária de número 172, que aconteceu na Jamaica. Uma comitiva de nós fomos à Jamaica. Ficamos uma semana na Jamaica, na Comissão de Direitos Humanos. Apresentamos nossa avaliação sobre a proposta. E é importante dizer, e está na internet, está no YouTube, a gente talvez possa fazer circular o link, da 1 hora de sessão que a gente vivenciou na Comissão de Direitos Humanos. De um lado, representação do governo brasileiro, deste governo. Do outro lado, os movimentos. E, no meio, mediando o diálogo, os comissários da OEA. É tão escandalosa a defesa que foi feita e mentirosa que os próprios comissionados se manifestaram fora do padrão, defendendo o óbvio. Um dos comissários, e Maria Silva estava lá, Ieda estava, alguns de nós aqui estávamos. A comissária perguntou à comissão brasileira se eles precisariam de uma assessoria para formular melhor as propostas de segurança pública deles. Se esse governo tivesse vergonha, se constrangeria, mas nós temos um governo sem vergonha. Um governo que defende despudoradamente o genocídio, a violência contra os pobres. Uma outra comissária perguntou para os representantes do governo brasileiro, Bel, se eles estavam falando do mesmo país, porque o país sobre o qual os representantes do governo brasileiro estavam falando era um. E o que a gente denunciava e o que os comissários conheciam era outro. De maneira que o resultado dessa audiência, para nós, também é muito importante, porque revela, no posicionamento do próprio comissariado, o que significa, do ponto de vista do desrespeito a direitos humanos, o que propõe esse governo ao Brasil. Ele propõe, e nós não vamos deixar que isso se estabeleça. Bom, continuando essa saga de organização, essa provocação de articulação nacional do movimento negro, a gente volta agora, antes ainda da Jamaica, a gente veio ao Congresso, conseguimos pautar a Câmara Federal, conversamos com o Rodrigo Maia sobre isso, e agora a gente volta ao Senado, ontem conversando com vários parlamentares, lideranças importantes aqui no Senado, hoje pela manhã com o Davi, em que a gente expôs e entregou um documento ao Davi, que é uma carta de organizações do movimento negro brasileiro ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira, assinada, senador, por mais de 50 organizações do movimento negro brasileiro, nesse esforço de convergência, de coalizão que a gente está exercendo aqui. Nesse documento, eu não vou tomar o nosso tempo lendo ele, mas vou apenas citar alguns pontos para provocar quem está assistindo. Que pesquise, que procure, porque essa é a nossa tarefa enquanto movimento. O movimento é pedagógico. O movimento ele é pedagógico para o país, ele nos ensina, né? E então a gente aponta aqui pontos que são cruciais e que são, de maneira mentirosa, falaciosa, divulgada país afora. Inclusive, hoje, para quem não estava acompanhando, estava marcada a divulgação, o início de uma campanha publicitária de defesa do pacote do Sérgio Moro. E essa campanha foi adiada por conta do escândalo em que o Sérgio Moro está metido, coisa que a gente denuncia o tempo todo, mas que agora eles têm prova para poder repercutir. O debate sobre legítima defesa. Meu pai tem um boteco lá em Poá, na divisa com Itaim Paulista. A conversa sobre legítima defesa é algo corriqueiro. As pessoas conversam sobre isso e sabem o que isso significa. Agora, a legítima defesa aplicada a um agente da lei que age com violência em nome do Estado tem outro caráter. É óbvio que todo mundo sabe aqui, e a gente defende isso, né? Que numa situação drástica em que a legítima defesa possa ser promovida, ela pode ser justificada. Não é o caso habitual de como age a polícia militar, porque essa lei ela não se trata ela não é dirigida
todo mundo que está ouvindo aqui, pelo amor de Deus, para o cidadão comum. Ela está sendo dirigida como uma norma da atuação do agente do Estado, cujo trabalho é andar com uma metralhadora na cinta e usar na medida em que ele percebe que é necessário. Então, se não há uma trava na prática da atribuição do policial, ele, contaminado pela histórica, pelo histórico pedagógico que nos educa a todos, racista que é, na sociedade brasileira, e a gente sabe muito bem como a polícia age, quem ela para mais, quem ela mais aborda, quem ela mais prende, o judiciário como trata diferente quem é negro e quem é branco, no balcão da análise dos juízes, aqueles que são soltos de cara, aqueles que vão em seguida para a delegacia, depois para as prisões. A gente já sabe como opera no imaginário o papel de quem é considerado criminoso e quem não é, quem é perigoso e quem não é. Então, se você estabelece uma norma que garante mais condições para o policial agir de acordo com a sua vontade, ele vai obedecer o imaginário. E o papel do Estado, Gabriel? O papel do Estado qual é? E das leis, porra, afinal de contas? Vai em frente, vai em frente. Justamente limitar as ações humanas que são fruto do nosso âmago, do que é irracional. Então, não é razoável. Talvez eu, enquanto pai, se minha filha é violentada, eu, enquanto pai, morto de ódio, queira uma ação mais drástica para aquele sujeito. Queira procurar ele, arrancar a cabeça dele. O sentimento humano, ele, por natureza, nos provoca violência também. Amor e violência. Agora, o Estado e a norma precisam segurar o nosso ímpeto e promover entre nós um pacto de civilidade mínima, de garantia de direitos coletivos, de garantia de defesa de direitos, de autodefesa. Então, esse pacote, ele passa por cima desse pressuposto, porque ele dá mais poder àquele que devia ser podado de poder, como hoje foi falado entre nós nas outras sessões. E tem vários elementos. O excludente de ilicitude, ele exclui a ilicitude. Ilicitude é o mal feito, crime, certo? Então ele exclui, ele retira o valor de crime daquilo que a gente considera criminoso. Quem está ouvindo a gente em casa, imagine, o policial quando age em legítima defesa, em último caso, atira e mata uma pessoa. Em São Paulo, existe uma norma do governo do Estado construída pelos movimentos, com uma ação de pressão nossa, que eles devem obedecer parâmetros, e os policiais são treinados para atirar quando necessário, para não matar. Porque mesmo na atribuição radical da sua função, quando é necessário agir com violência, o pressuposto é, não pode matar. Ele é treinado, vou acertar no corpo. Tem um nome técnico dessa prática policial que eu não me recordo agora. Então, ou seja, num lugar que não seja vital, né, para imobilizar. Essa proposta, ela garante que o policial, agindo por forte emoção, a gente pode chamar que tipo de emoção provoca ação policial violenta? Um negócio chamado ódio. E no caso brasileiro, um negócio chamado ódio contra negros. É óbvio que essa proposta ela potencializa a prática do ódio contra negros. E outros vários motivos que eu não vou tomar nosso tempo aqui falando, mas o que eu peço para quem está nos assistindo, o que eu peço para os professores que nos assistem, para os formadores de opinião, que nos ajude a derrotar não só a proposta do Sérgio Moro, que tramita nas duas casas em forma de projetos de lei, mas que a gente possa, no cotidiano, na prática habitual da nossa vida, derrotar essa ideia, porque essa é a ideia que promove o genocídio negro histórico no Brasil. Muito obrigado por essa oportunidade e muito obrigado aos companheiros e companheiras que compõem essa grande coalizão, essa grande convergência negra de defesa da vida. Os cumprimentos ao Douglas Belchior, articulação do Movimento Negro no Congresso Nacional, que foi um dos grandes articuladores dessa bela caminhada que hoje aqui vocês, claro, além da audiência pública, depois vocês terão um espaço onde vão reunir e fazer uma avaliação desse momento tão importante.